Olá pessoal, meu nome é Larissa Cândido e sejam bem-vindos ao Leques Estudos. Hoje irei falar sobre a obra Crítica da Razão Pura. Recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores. Os juízos que baseiam o conhecimento humano. O conhecimento científico inclui essencialmente proposições ou juízos universais e necessários, além de aumentar constantemente o conhecimento. Dessa forma, é preciso analisar a teoria dos juízos, ver quantos e quais são e quais deles são particulares da ciência. Um juízo consiste na conexão de duas ideias. A primeira exerce papel de sujeito e a segunda exerce papel de predicado. A ideia que age como sujeito, como predicado, pode estar inclusa na ideia que opera como sujeito e pode ser retirada por puro exame do sujeito. Portanto, o juízo é analítico, como quando digo que todo o corpo é amplo. Essa ideia de amplitude é sinônimo de corporeidade. Como quando digo que todo o corpo é amplo, estou realizando um esclarecimento daquilo que se compreende como corpo. Mas a ideia que age como predicado pode não estar inclusa na ideia que opera como sujeito, e, entretanto, encaminhar-se para ele. Portanto, o juízo é sintético, pois o predicado complementa ao sujeito aquilo que não pode ser retirado dele por examinação. Por exemplo, quando digo que todo o corpo é pesado, estou falando de um juízo sintético, uma vez que a ideia de pesado não pode ser retirada por examinação da ideia de corpo. Juízo analítico é elaborado a priori, isto é, sem a precisão de recorrer à experiência, uma vez que com ele revelamos de maneira distinta o que revelamos no sujeito. Por consequência, ele é universal e necessário, porém não é ampliador do saber. Então, a ciência se vale desses juízos, mas não se fundamenta neles, porque não apresentam nada de novo sobre o sujeito. Devemos notar que não há um juízo analítico a posteriori, porque como iríamos deduzir um conceito já contido no sujeito e que irá surgir da experiência? Juízo sintético a posteriori é alcançado por meio da experiência. Contrariamente, ele aumenta o nosso conhecimento, uma vez que relata algo de novo sobre o sujeito. Desse modo, os juízos experimentais são todos sintéticos e, assim, ampliadores do saber. Porém, a ciência não se fundamenta neles, porque, por dependerem da experiência, não são universais e necessários. Juízo sintético a priori. Ao mesmo tempo, liga a aprioridade, isto é, universalidade mais necessidade, com a produtividade e então a sinteticidade. O juízo 5 mais 8 é igual a 13. Ele é sintético, uma vez que podemos utilizar os dedos das mãos para contar, isto é, a intuição. Devido a ela, damos origem a um novo número derivado da soma, como também pela metafísica, ao menos em suas exigências, age com juízos sintéticos a priori. O embasamento dos juízos analíticos e sintéticos a posteriori e a dificuldade dos juízos sintéticos a priori. Na crítica, Kant se propõe a determinar os valores e limitações do conhecimento humano. Porém, é possível reformular com mais acerto a questão, relacionando-a com o problema do embasamento de outras maneiras de juízos. A base dos juízos analíticos
a priori é logo determinada. Ocupa-se de juízos nos quais sujeito e predicado possuem o mesmo valor. Portanto, quando os elaboramos, nós nos fundamentamos no princípio da identidade e no da não contradição. A base dos juízos sintéticos a posteriori, dado que são juízos experimentais, é a própria experiência. Já os juízos sintéticos a priori não se fundamentam no princípio da identidade nem no da não contradição, pois o que eles unem não é um sujeito idêntico ao predicado, nem se fundamentam na experiência porque não são a posteriori. Eis o problema kantiano, nomeado de incógnita X, na qual se sustenta o intelecto, que acredita achar fora da ideia A um predicado B que seja diferente dele, mas que ao mesmo tempo se combine com ele. Ficou confuso, né? Normal. Nós iremos agora em busca dessa incógnita que deu origem à questão central desta obra. O tipo de revolução que possibilitou o surgimento da ciência e a sua base. Através da causa de que a ciência determina a priori o seu sujeito, consequentemente a matemática se inclui nessa determinação, há muito tempo, por causa dos gregos. A matemática resulta de inúmeras incertezas, mas que depois de certo tempo foi possível fazer uma transformação definitiva que resulta em uma revolução, iniciada pela ideia de homem por meio de uma pesquisa e depois dela não se pôde voltar ao que era anteriormente. E assim o caminho seguro da ciência estava aberto, fazendo com que fosse possível por todos os tempos e por caminho indefinido. É importante relatar o nascimento da geometria, que aconteceu quando Tales compreendeu que ela era uma invenção da mente humana e que não dependia de nada além da mente humana. Desse modo, Kant percebeu, passando muito tempo, que da mesma maneira aconteceu com a física. Esta só se tornou uma ciência por meio de uma revolução realizada no modo de pensar anterior. Essa revolução aconteceu com a transferência do centro da pesquisa física para a razão humana. Esta descobre na natureza aquilo que nela coloca. No entanto, na metafísica percebe-se uma trajetória de pesquisa e uma grande desordem. Quer dizer, a metafísica continuou pré-científica. Porém, surgiram diversos questionamentos nesse contexto, tais como isso é possível? Será que ela não consegue se efetivar como ciência? Se for desse modo, por que a natureza entregou à razão humana tão poderosa tendência aos problemas metafísicos? Será que ocorreu um erro? Será que não há solução para a metafísica se configurar como ciência? Kant possui a resposta desse impasse, por meio de uma revolução que ele chamou de Revolução Copérnica. Antes dessa, era perceptível a tentativa de esclarecer o conhecimento, crendo que o sujeito era quem girava em torno dos objetos. Mas vários pontos continuaram sem esclarecimento, então Kant inverteu as funções. Supôs que eram os objetos que deveriam girar em torno do sujeito. Nesse viés, Nicolau Copérnico construiu uma revolução parecida. Manteve a Terra firme no centro e fez com que os planetas girassem em torno dela. Assim, várias situações continuariam sem esclarecimento. Mas ocorreria ao contrário, caso a Terra se movimentasse e girasse em torno do Sol, pensou ele. Portanto, Kant afirma que não é conhecendo o sujeito que se acham as leis do objeto,
mas, ao contrário, justamente o objeto, quando conhecido, adequa às leis que recebe do sujeito em modo de aprendizado. Kant abre um novo período no filosofar, que consequentemente possui um elevado alcance histórico e teórico incalculável. Até agora, admitia-se que o nosso conhecimento é regulado pelos objetos. Porém, na tentativa de determinar em volta deles alguma coisa a priori por meio de ideias que aumentariam o nosso conhecimento, assumindo tal hipótese, não alcançariam nada. Então, finalmente, realiza-se a prova de ver se não seríamos mais prósperos nos impasses metafísicos, elaborando pressupostos de que os objetos deveriam se instituir pelo nosso conhecimento, o que combina com a desejada possibilidade de um conhecimento a priori, que determina alguma coisa sobre o sujeito antes de nos serem dados. Esse viés é idêntico à primeira ideia de Nicolau Copérnico. Ora, a metafísica poderia pensar uma tendência semelhante. Portanto, sua revolução, consequentemente, pode supor que não seria a intuição sensível instituída pelos objetos, mas, ao contrário, que os objetos seriam instituídos pela natureza de nossa faculdade intuitiva. Do mesmo modo, Kant disse que o intelecto não se institui pelos objetos, mas, ao contrário, que são os objetos, enquanto pensados, se instituem no intelecto e combinam com ele. É isso, pessoal! Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilha com os amigos e comenta. Segue também o Lex Estudos Instagram para termos uma melhor interação e para que vocês recebam spoilers do canal. Lembrando que eu estou postando questões nos stories sobre Kant. Um beijo e tchau, tchau!